Alerta Brasil. O que está previsto para dezembro vai abalar o país. Hoje trago algo que você precisa ouvir, mesmo que seja desconfortável. Existe uma verdade que está pairando no ar, uma profecia que ecoa pelos cantos esquecidos e traz uma mensagem tão poderosa que não pode ser ignorada. Padre Pio, aquele que inspirava confiança, cuja voz nunca vacilava frente às incertezas, deixou um alerta para o Brasil, um aviso que ecoa agora mais forte do que nunca. E quando as palavras de um homem como ele ressoam, é porque algo iminente está por vir. Mas o que será que Padre Pio previu para este dezembro? O que está prestes a se revelar, que pode mudar o curso de tantos destinos e abalar as estruturas de uma nação inteira? É difícil encarar a ideia de que em poucos dias a vida como conhecemos pode se transformar. No fundo, talvez você sinta aquele aperto no peito, uma ansiedade silenciosa que cresce quando a noite cai e os pensamentos ficam mais pesados. E se tudo o que acreditamos ser seguro estiver prestes a ruir? Você já se perguntou por que certas previsões nos tocam tanto? Não é apenas pelo medo de algo sombrio, é porque, no fundo, sabemos que há uma verdade, uma centelha de possibilidade, por menor que seja, de que essa previsão carregue algo que precisamos compreender. E quando essa verdade é anunciada por alguém que carregava em seu olhar uma serenidade sagrada, como o Padre Pio, a dúvida se transforma em um chamado para refletir e se preparar. Será que você está pronto para ouvir essa mensagem? Dezembro chega com promessas de celebração, mas e se dessa vez vier carregado de sinais que não podemos ignorar? Padre Pio, um homem que trazia no coração a certeza do divino, falou sobre momentos de angústia, mas também de esperança. Mas o que significa esperança em meio à incerteza? Pode parecer contraditório, mas é aí que reside a verdadeira força. É quando tudo parece escuro que a luz mais se destaca. Você sente que está preparado para enfrentar o que está por vir? E mais importante, sabe como reconhecer os sinais? Imagine olhar ao redor e perceber que pequenos detalhes do cotidiano, coisas que antes você ignorava, começam a fazer sentido. Um evento, um gesto, uma palavra dita ao acaso, tudo se encaixa de maneira que só agora, com esse alerta em mente, começa a fazer sentido. E é assim que as profecias agem. Elas nos despertam para uma realidade que antes estava adormecida. Sabe aquele sonho inquietante que não sai da sua cabeça? Talvez seja um aviso. E se for, o que você faria com essa informação? Padre Pio sabia que sua mensagem iria causar inquietação. Mas às vezes é exatamente essa inquietação que precisamos para acordar, para sair do torpor confortável que nos impede de ver a verdade diante de nós. Em dezembro, o que nos espera não é apenas uma mudança qualquer, mas uma reviravolta que mexe com as estruturas, com o que achávamos ser certo e imutável. E se eu te dissesse que esse momento pode ser uma oportunidade, uma chance de entender, de transformar? Já pensou em quantas vezes ignoramos os alertas, confiando que não vai acontecer comigo? Quantas vezes ouvimos histórias, relatos, previsões e simplesmente seguimos em frente até que algo nos sacode e nos faz parar? Essa é a sensação agora. Um alerta que não pode ser deixado de lado. Você sente essa inquietação? Você consegue imaginar o que está por trás das palavras de um homem que nunca falava em vão? Mas por que falar disso agora, você pode se perguntar. O que torna dezembro tão significativo? Padre Pio sabia que momentos como esse, de transição, carregam consigo não só dificuldades, mas também revelações. Revelações que nos forçam a encarar o que está diante de nós com um olhar diferente. Você consegue se lembrar de um momento na sua vida em que algo mudou tão repentinamente que tudo ao seu redor pareceu diferente? E se isso estiver prestes a acontecer, como você vai se preparar? Alguns dizem que a fé é a única âncora em tempos de incerteza. Outros acreditam que é o conhecimento que nos salva. E você, onde encontra força?
A fé, para Padre Pio, não era apenas uma palavra solta, mas uma armadura, um refúgio que muitos negligenciam até que a tempestade comece a formar nuvens no horizonte. Dezembro, conforme ele previu, trará mais do que simples datas comemorativas. Trará um tipo de revelação que muitos preferem não encarar. Mas o que realmente significa estar preparado? Não se trata apenas de estocar suprimentos ou se cercar de seguranças. A preparação de que ele falava era uma jornada interior, uma revisão profunda dos valores, das escolhas e das prioridades. Imagine por um momento as multidões nas ruas, pessoas indo e vindo, a rotina acelerada que muitas vezes nos impede de enxergar além do que é imediato. E se de repente tudo isso fosse interrompido por algo que desafia nossa compreensão? Padre Pio não apontava para catástrofes comuns. Ele falava de uma transformação que começaria no coração das pessoas, algo que inicialmente se manifestaria em gestos pequenos, mas que se espalharia com uma força incontrolável. É uma visão que nos faz pensar. Estamos preparados para lidar com um tipo de desafio que não podemos simplesmente resolver com soluções rápidas? Muitos podem ignorar essas palavras, achando que são apenas histórias para assustar ou atrair a curiosidade. Mas há uma diferença entre o sensacionalismo vazio e o alerta sincero de alguém que sempre procurou guiar as almas. E quando se fala de dezembro, não estamos tratando de um mês qualquer. Estamos falando de um período de culminação, onde energias e acontecimentos se unem em um ponto de inflexão. Mas o que isso quer dizer para nós em termos práticos? Dezembro é tradicionalmente um mês em que olhamos para trás, fazemos balanços, repassamos vitórias e derrotas. Mas, segundo a profecia de Padre Pio, este ano não será apenas uma época de reflexão pessoal. O país como um todo, com suas divisões, suas tensões latentes, enfrentará um teste que exigirá união e entendimento mútuo. Pense nas diferenças que nos separam, políticas, religiosas, culturais. Será que estamos prontos para superá-las diante de uma verdade maior, um evento que desafia essas barreiras? O que se sabe sobre a visão de Padre Pio é que ele nunca oferecia respostas simplistas. Suas mensagens eram profundas, deixando espaço para reflexão, para que cada um buscasse dentro de si as respostas que tanto procurava. Ele falava de um período de grande escuridão, mas alertava também para o renascer da luz. E aqui está o ponto crucial. Muitos focam apenas no que há de sombrio, no medo e na dor que uma profecia pode trazer. Mas e se esse alerta for, na verdade, uma oportunidade para reconstrução, para renovação? Muitos de nós, em tempos de adversidade, nos voltamos para fora, buscando quem culpar, quem carregar a responsabilidade. Mas Padre Pio sempre voltava a questão para dentro. O que estamos fazendo para melhorar a nossa própria realidade? Como nossas ações diárias contribuem para o todo? Pense nisso por um momento. O que você faz hoje, em seus pequenos atos, pode ser o que decide como você será impactado por essa mudança que está por vir. Em um mundo onde a informação circula tão rapidamente, há uma ironia trágica. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão isolados em nossas próprias certezas. Se as palavras de Padre Pio ecoam com mais força neste dezembro, é porque a verdadeira ameaça talvez não seja algo físico, mas sim uma desconexão espiritual e emocional. O que pode acontecer quando uma sociedade inteira se encontra adormecida para as questões que realmente importam? A profecia não é apenas um aviso, é um convite para despertar, para encontrar dentro de nós a força que precisaremos. Padre Pio, em suas mensagens, falava sobre uma chuva de consciência, algo que não viria de forma amena, mas sim abrupta, sacudindo aqueles que se deixaram levar pela ilusão de que tudo está sob controle. Você já sentiu que às vezes a vida envia pequenos sinais de alerta? Aquela sensação de que algo está fora do lugar,
Mesmo quando tudo parece bem, dezembro será como uma amplificação desses sinais, uma chamada que ninguém poderá ignorar. Mas aqui fica a pergunta: você está atento o suficiente para perceber? Muitos que ouviram as previsões de Padre Pio em tempos passados relataram que suas palavras tinham um peso especial, como se falassem diretamente ao coração. Não se tratava apenas de prever o futuro, era sobre preparar as pessoas para a responsabilidade de moldar esse futuro. E isso é algo que muitas vezes esquecemos. A profecia não é um destino imutável, mas um convite à ação, à reflexão, à mudança. Já parou para pensar em quantas vezes deixamos de agir por medo de que nada do que fazemos vá realmente importar? Mas e se cada gesto, cada palavra dita em dezembro, for uma peça de um quebra-cabeça maior? Padre Pio acreditava que o divino se manifesta não apenas nos grandes eventos, mas nos detalhes, na compaixão e na coragem que mostramos uns aos outros em momentos de incerteza. Dezembro será um teste, não só de fé, mas de nossa capacidade de permanecer humanos em meio ao que parece desmoronar. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Foi nesses momentos que você descobriu o que realmente importa. Quem são as pessoas em quem pode confiar? Quais são os valores que não podem ser comprados ou quebrados? E se esse mês que se aproxima trouxer exatamente isso à tona em escala nacional? O que estamos fazendo para nos preparar emocional e espiritualmente para um momento como esse? Padre Pio mencionava que o medo, quando não compreendido, pode ser nosso maior inimigo. Ele acreditava que é o medo que nos paralisa, que nos impede de ver a verdade e de agir. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que é a coragem em meio ao medo que nos define. Dezembro será um momento em que muitos sentirão essa tensão, essa luta interna entre o desejo de fugir e a necessidade de encarar o que está por vir. E você? Já pensou em como reagiria se algo que você considerava impossível começasse a se desenrolar diante dos seus olhos? Padres como Pio não se preocupavam em transmitir mensagens suaves. Eles queriam despertar as almas, alertá-las para o que realmente importa. E não é diferente agora. Dezembro será um divisor de águas, um momento em que escolhas terão consequências mais profundas do que jamais imaginamos. Por isso, mais do que nunca, é hora de olhar para dentro, de questionar nossas certezas e de nos conectar com o que há de mais verdadeiro em nós. A verdadeira preparação não está em cercar-se de respostas prontas, mas em ter a coragem de fazer as perguntas certas. Quem somos quando o mundo ao nosso redor muda? O que nos guia, o que nos mantém de pé quando as promessas de estabilidade se desfazem como névoa ao vento? Os ecos da profecia de Padre Pio não são apenas um chamado para temer, mas para agir. Não há garantia de que todos responderão da mesma forma, e talvez essa seja a parte mais desafiadora. Em tempos de provação, o que se revela não é só a força do coletivo, mas a força de cada indivíduo que decide, apesar de tudo, continuar lutando pelo que acredita. E você? De que lado da história estará? Agora, a questão não é se a profecia se cumprirá, mas se estaremos prontos para compreender seu verdadeiro significado quando ela se desenrolar. Sente que algo grande está vindo? Deixe seu comentário, compartilhe o que você acredita que deve ser feito para que juntos possamos enfrentar o que nos espera. Porque dezembro não será apenas mais um mês, será o mês em que a verdade, a que tanto buscamos e tememos, finalmente será revelada. A verdade, essa força sutil que Padre Pio tanto mencionava, tem um jeito peculiar de se revelar. Não se apresenta com fanfarra, não chega de maneira ruidosa. Ela surge de forma inesperada, muitas vezes silenciosa, nos olhares de preocupação, nos sussurros trocados em meio à dúvida. O que dezembro promete trazer, segundo a visão desse santo, não é apenas um evento, mas um despertar profundo.
Uma sacudida que, ao contrário das tempestades que duram horas, poderá reverberar por dias, semanas, até meses. E quando falamos de um despertar, não nos referimos a algo suave e gradual. Padre Pio usava metáforas vívidas que indicavam uma mudança súbita, quase brutal, que abalaria as fundações do que acreditamos ser a ordem natural. Mas essa mudança não chega sem propósito. Ela carrega uma missão de depuração, um chamado para que cada indivíduo olhe para a sua vida e faça um balanço sincero. O que estou fazendo para honrar minha existência? Estou vivendo de acordo com minha verdade? Ou sou apenas mais um peão movido pelo fluxo de conveniências? O Brasil, com toda a sua complexidade, é um terreno fértil para esse tipo de reflexão. É uma terra que carrega a força da diversidade, do calor humano, mas também da dualidade, da desigualdade e da constante tensão entre esperança e desespero. O que significaria então para uma nação como essa passar por um teste tão profundo? Padre Pio sabia que uma mudança de tal magnitude não deixaria nada intocado. Das instituições às pequenas comunidades, do urbano ao rural. Todos seriam chamados a enfrentar uma nova realidade. Essa nova realidade, segundo a mensagem de Padre Pio, não viria como um castigo, mas como um processo de cura dolorosa. Ele mencionava que, muitas vezes, a única maneira de curar uma ferida é abrindo-a para o tratamento adequado, mesmo que isso provoque dor temporária. Dezembro seria esse momento de abertura, de exposição, em que tudo aquilo que tentamos esconder sob a superfície viria à tona. E a pergunta permanece: estamos prontos para lidar com nossas próprias verdades, com os erros que deixamos acumular e as omissões que cometemos? A espiritualidade de Padre Pio sempre foi marcada por uma consciência de que o divino não se separa do cotidiano. Ele falava sobre a necessidade de enxergar Deus não apenas nos momentos de oração, mas nas pequenas ações do dia a dia, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Dezembro será, para muitos, o momento de perceber que a espiritualidade não é apenas uma prática, mas uma postura de vida. Será uma oportunidade de recuperar a conexão com aquilo que dá sentido à nossa existência. Mas é preciso entender que não será fácil. Mudanças profundas nunca são. Quando o país como um todo sentir o impacto da profecia, muitas reações virão à tona. O medo, a negação, a raiva. Esses são reflexos naturais diante do desconhecido. E como o Padre Pio apontava, é nesse momento que a fé precisa falar mais alto. Não uma fé cega que se esquiva das responsabilidades, mas uma fé que nos encoraja a agir, a participar da construção de um futuro melhor, mesmo quando tudo parece desmoronar. As palavras de Padre Pio sobre dezembro incluíam também uma visão de unidade que muitos podem ter dificuldade de compreender. Ele sabia que, quando as provações chegam, tendemos a nos fechar em nossos próprios mundos, protegendo o que nos é mais querido. Mas e se o que dezembro trouxer for uma chamada para a solidariedade, para o entendimento de que ninguém atravessa tempos difíceis sozinho? Como podemos nos abrir para o outro quando tudo ao nosso redor nos incentiva a nos proteger? Em uma sociedade onde a competição e a individualidade são exaltadas, o desafio de olhar para o outro com empatia se torna ainda maior. Padre Pio dizia que a verdadeira fé se manifesta nos gestos de amor, de sacrifício, de entrega. Talvez o maior teste de dezembro não seja sobre sobreviver às dificuldades, mas sobre manter a humanidade intacta em meio a elas. Será que seremos capazes de ajudar nossos vizinhos, de oferecer uma palavra de conforto quando tudo o que queremos é nos isolar? Essas questões levam a uma reflexão inevitável sobre o que significa realmente ser forte. Padre Pio falava da força que vem do espírito, não da arrogância que disfarça a insegurança. Ele sabia que a verdadeira fortaleza está em manter-se de pé quando o chão treme sob nossos pés,
mas ao mesmo tempo ser capaz de estender a mão a quem cai. Dezembro, então, não será apenas um teste de resistência, mas de compaixão, de solidariedade, de uma coragem que vai além do ego. E você já parou para pensar em como lidaria se o cenário em que vive mudasse de forma tão abrupta que todas as suas certezas fossem postas à prova? As previsões de Padre Pio, quando estudadas de perto, revelam uma preocupação com a transformação da alma, tanto quanto com os eventos externos. Ele acreditava que mudanças coletivas sempre começam no íntimo, no despertar de consciências individuais que juntas geram ondas de mudança. Isso significa que, quando dezembro chegar, a primeira batalha será travada dentro de nós mesmos. Para muitos, isso pode soar como um peso insuportável. A ideia de que precisamos carregar a responsabilidade por nossa própria transformação e pela de nossa comunidade é desafiadora. Mas é exatamente aí que reside o convite de Padre Pio: deixar de lado a passividade, o papel de espectadores e assumir o protagonismo em um processo de despertar coletivo. Isso não significa que todos agirão da mesma forma, mas sim que todos terão um papel a desempenhar na reconstrução de um país que, segundo ele, precisará de cada gesto de bondade e de cada ato de coragem. O que está por vir pode abalar a confiança que depositamos nas instituições, nas lideranças, nos sistemas que julgamos inabaláveis. Mas essa incerteza também traz consigo a oportunidade de repensar, de reconstruir sobre bases mais sólidas, sobre valores que realmente importam. Padre Pio não oferecia soluções simples, porque sabia que as mudanças verdadeiras nunca vêm sem sacrifícios. Ele entendia que o crescimento espiritual e moral muitas vezes requer passar por noites escuras antes que o dia amanheça com mais força e clareza. Dezembro será uma oportunidade de olhar para dentro e para os lados, de reconhecer que somos todos peças de um quebra-cabeça maior. E em um momento em que os dias prometem ser difíceis, cada sorriso compartilhado, cada ajuda oferecida, cada esforço para manter a esperança viva fará a diferença. Se a previsão de Padre Pio se concretizar, ela não será apenas um sinal de tempos difíceis, mas uma prova de que ainda podemos nos transformar, de que ainda podemos escolher o amor em vez do medo, a união em vez da divisão. E por mais que os desafios pareçam assustadores, é importante lembrar que a mensagem final de Padre Pio sempre foi de esperança. Ele acreditava na capacidade do ser humano de se reerguer, de se reinventar. E essa esperança é o que deve nos guiar enquanto olhamos para dezembro, não apenas com receio, mas com a certeza de que, após a tempestade, o solo estará mais fértil para o novo, para um recomeço que, com esforço, será melhor do que tudo o que já conhecemos. Então, você sente esse chamado? Essa necessidade de se preparar não apenas materialmente, mas emocional e espiritualmente? Deixe sua voz ser ouvida. Comente, compartilhe suas ideias, suas esperanças e seus medos. Afinal, dezembro se aproxima, e com ele a chance de mostrar quem realmente somos, quando o mundo nos desafia a sermos mais. À medida que nos aprofundamos na mensagem de Padre Pio, é impossível ignorar o simbolismo por trás de suas palavras sobre o período de grande escuridão. Ele não falava apenas de uma escuridão física, mas de uma cegueira espiritual que toma conta das pessoas quando se afastam de suas verdadeiras essências. Dezembro, em sua profecia, seria o marco desse confronto entre o que é superficial e o que é profundo. E é exatamente aí que reside a maior revelação de todas. A escuridão que ele mencionava não é um evento puramente externo, mas uma crise de valores e significados, que coloca à prova tanto a fé quanto a integridade. Padre Pio alertava que em tempos de provação, muitos correm para buscar respostas nos lugares errados,
tentam encontrar consolo nas promessas vazias, nos líderes que prometem soluções fáceis ou nas distrações que anestesiam a dor. Mas, como ele dizia, a verdadeira revelação de dezembro viria do reconhecimento da nossa fragilidade e da nossa força interior. Este é o momento em que será essencial diferenciar o que é real do que é ilusório, o que nos fortalece do que apenas nos embala em uma falsa sensação de segurança. E o que exatamente ele previu para dezembro? Não se tratava de um desastre natural ou de um evento cataclísmico no sentido convencional. Padre Pio mencionava um murmúrio de transformação que começaria de forma quase imperceptível e se intensificaria até se tornar inegável. Ele falava sobre uma mudança coletiva de consciência, uma espécie de despertar forçado, em que as máscaras caem e as verdades vêm à tona. Esse processo, por mais que pareça assustador, carrega um potencial incrível de cura e renovação. Uma das partes mais impactantes de sua profecia era a imagem de pessoas que, após o choque inicial, começavam a buscar umas às outras, não por medo, mas por uma nova forma de solidariedade. Dezembro, segundo ele, seria o início de uma nova fase em que muitos perceberiam que suas lutas individuais fazem parte de algo maior, que sua dor não é isolada, mas compartilhada e compreendida por aqueles que até então pareciam distantes. Você consegue imaginar isso? Uma sociedade despertando para o fato de que a separação é uma ilusão e que, no fundo, somos todos reflexos uns dos outros? Padre Pio enfatizava que, nesse cenário, a tentação de cair na desesperança seria grande. Muitos poderiam ser tomados pelo ceticismo, pela amargura de se verem desprotegidos em meio a eventos que não compreendem. Mas ele também falava sobre os guardiões da esperança, aqueles que, mesmo em meio ao caos, conseguiriam manter a chama da fé acesa. Seriam essas pessoas que guiariam outras através da escuridão, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis é possível escolher a bondade, a generosidade e a compaixão. E como se preparar para algo assim? Como se fortalecer para enfrentar um desafio tão profundo? Padre Pio não dava receitas simples. Ele falava sobre o poder do autoconhecimento, da oração sincera, da busca por uma conexão com o que há de mais sagrado dentro de cada um. Ele sabia que a preparação física e material poderia ser importante, mas que a verdadeira fortaleza viria do espírito, da capacidade de se manter fiel aos próprios valores quando tudo ao redor parece incerto. Ele dizia que, na tempestade, é a âncora do coração que nos mantém firmes. Na visão de Padre Pio, dezembro traria também a oportunidade de questionar as próprias prioridades. As corridas intermináveis por status, riqueza e reconhecimento perderiam sua relevância quando confrontadas com a urgência de manter o que é essencial: as relações humanas, a paz interior, a integridade. O que adianta conquistar o mundo se a alma está perdida? Essa era uma das reflexões que ele deixava para seus seguidores e que ressoam com ainda mais força neste contexto. Será que estamos dispostos a repensar nossas escolhas e reorientar nossos caminhos em direção ao que realmente importa? E o que acontece quando uma sociedade decide, coletiva e conscientemente, enfrentar a escuridão? Padre Pio dizia que a cura não seria imediata nem fácil, mas que um processo de redenção seria possível. Ele falava sobre uma luz que surge do inesperado, uma esperança que se manifesta quando menos se espera, vinda não dos poderosos, mas de gestos pequenos, de atos de amor que se espalham e multiplicam. Era uma visão de resiliência, de um povo que, mesmo enfrentando uma dura realidade, encontraria formas de renovar sua fé e sua determinação. O papel da comunidade, de acordo com as previsões de Padre Pio, seria central nesse processo. Ele acreditava que ninguém seria capaz de atravessar dezembro sozinho, que as forças individuais precisariam se unir em uma rede de apoio mútuo.
Isso significa que cada gesto conta, que a ajuda oferecida a um estranho ou a palavra de incentivo dada a alguém em dificuldade pode ser o que fará toda a diferença. É assim que os guardiões da esperança surgem, não como figuras heróicas e inatingíveis, mas como pessoas comuns que escolhem o bem em vez do medo. Mas nem todos responderão da mesma forma. Padre Pio sabia que haveria aqueles que se voltariam para si mesmos, que se deixariam dominar pelo egoísmo e pelo desespero. Para esses, ele alertava sobre as consequências de escolher a indiferença em um momento tão crítico. Quando a solidariedade é necessária, escolher ignorar o próximo é um ato que reverbera em ondas, causando impactos que vão além do indivíduo. É uma escolha que pode afastar ainda mais a luz que tanto buscamos. Então, qual é a mensagem final que Padre Pio queria deixar? A de que dezembro, por mais que traga desafios, não é um período de condenação, mas de transformação. Ele dizia que, se nos permitíssemos abraçar essa mudança com o coração aberto, poderíamos descobrir um lado de nós mesmos que talvez estivesse adormecido. O lado que entende a dor do outro, que se levanta para ajudar, que encontra força em meio à fragilidade. Era esse o verdadeiro chamado. Um convite para despertar, para se unir e para agir em prol de um bem maior. Para finalizar, é importante lembrar que as profecias não são sentenças, mas alertas. Elas existem para nos preparar, para nos fazer refletir e agir. E enquanto dezembro se aproxima, é hora de considerar o que faremos com essa oportunidade. Como responderemos ao chamado que, segundo Padre Pio, nos colocará à prova? Essa é a pergunta que ecoa, a resposta que cada um de nós terá que encontrar dentro de si. Agora, o destino está nas nossas mãos. Vamos nos preparar para enfrentar o que está por vir, não apenas com medo, mas com a coragem de quem sabe que após a escuridão, a luz sempre ressurge, mais forte, mais brilhante e mais capaz de iluminar novos caminhos. E você, leitor, sente que está pronto para ser um guardião dessa luz?